a gente vai estar disponibilizando algumas coisas aqui através desse drive. Esse drive tem a apostila que eu vou usar agora no começo. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Esses arquivos aí no drive, eles têm dois arquivos que vão ser usados durante a apresentação, que é dois arquivos de imagem, e a gente também disponibilizou uma apostila, que é a apostila que eu aprendi a usar o LaTeX, uma não tão pequena introdução ao LaTeX. Então, essa apostila aí, ela foi escrita em LaTeX, então vocês já podem, a partir dela, ter uma base assim do que pode ser feito, né? Eu vou começar a apresentar aqui. Leandro tá aí? Eu nem sei se Leandro tá aí. Bom, Assim, boa é, noite, pessoal. Estou começando aqui o mini curso com o Júlio. Meu nome é Leandro. E o Júlio vai dar início e depois eu vou dar continuidade e a gente vai ficar revezando nas falas. exatamente. Bom, primeiramente, o que é o LaTeX e qual é a utilidade do LaTeX? O LaTeX ele é um compilador, como, sei lá, um compilador de C, de C++, só que ele é um compilador de edição de texto. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer com o LaTeX? A gente vai escrever um texto e a gente vai escrever e programar, digamos assim, as especificações que a gente quer em cada parte desse texto. E aí a gente manda isso para o compilador. O compilador ele é quem vai definir a forma mais visualmente bonita de mostrar aquele texto com aquelas especificações que você colocou na tela. Ao invés de ser como o Windows, por exemplo, o Word, por exemplo, que no Word a gente vai digitando e o que está sendo mostrado para a gente na tela é o resultado final que a gente vai receber daquele documento. Então, uma das grandes vantagens, vou começar aqui falando das vantagens e desvantagens do LaTeX, uma das grandes vantagens do LaTeX é essa, é que você, mesmo sem ter muito conhecimento de design de documentos, digamos assim, com o LaTeX você pode estar criando documentos visualmente bonitos e que pareçam mais profissionais, digamos assim. O LaTeX ele também tem um suporte muito melhor à escrita de fórmula matemática. A gente vai mostrar para você, tipo, pelo menos para a gente que é da área de engenharia, se torna uma programação, digamos assim, bem mais fácil do que você ficar procurando símbolo por símbolo lá no Word e coisa desse tipo. Aqui vocês basicamente vão ter que aprender alguns comandos que são assim. Sempre vai haver um comando ou outro que você vai ter que olhar na internet, que você vai ter que ver como é que funciona, alguma coisa assim. Mas tem muita coisa disponível do LaTeX online. Como é que eu faço para ter um espaçamento tal no LaTeX? Como é que eu faço para, sei lá, inserir uma página no LaTeX? E tem isso muito disponível online. Aí, para além dessas coisas que vocês vão ver que vocês vão ter que ir aprendendo ao longo da utilização do compilador, tem também alguns comandos que, digamos assim, vão ser 70% do seu texto, 80%. Você já, com esses comandos básicos que a gente vai mostrar aqui, vocês já conseguem construir um texto de qualidade. Estruturas complexas, como notas de rodapé, referências, tabelas de conteúdo e bibliografias podem ser facilmente geradas. Vocês vão ver que o que a gente vai fazer no LaTeX é meio que, como é que eu posso dizer, um organizador automático de todas essas coisas. A gente vai criar sumários automaticamente, a gente vai criar listas de tabelas que tem no documento automaticamente, lista de figuras. Quando a gente colocar uma bibliografia, aquilo também já vai ser automaticamente gerado lá na área de bibliografia. Então, assim, você não vai precisar ficar procurando no seu documento todas as imagens e ir criando essa lista, ela já vai ser gerada automaticamente.
Você também pode usar templates em LaTeX, e aí o template ele vai dar um estilo novo ao seu documento. O mesmo documento escrito da mesma forma que a gente vai escrever aqui pode ter vários estilos diferentes com base no template que você está usando no LaTeX. Então, você pode, com o mesmo documento, criar várias coisas diferentes e pegar um que seja, sei lá, já pegar um estilo pronto na internet, até porque isso é meio difícil de se fazer. Mas você pode pegar um estilo pronto na internet e aí você usa só com a mesma coisa que você já, com o mesmo código que você já tem escrito. Então, bora aqui começar no minicurso. Por favor, entrem nesse site aqui. Se tiverem alguma dúvida nesse início, vocês entram nesse site e usam o Gmail, qualquer outra coisa dessas para entrar rapidinho. E aí, quando todo mundo estiver pronto, eu vou dar continuidade. É interessante. Vocês vão chegar nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui. Vão vir aqui em novo projeto. E aí, projeto em branco, coloca um nome aqui aleatório. E vocês vão para uma página que já vai ter algumas coisinhas escritas. Eu peço que vocês excluam essas coisas. Pode deixar o documento em branco. Ok. A gente vai chegar nesse documento aqui. Vou inclusive mandar esse link aqui também para vocês poderem qualquer coisa ir copiando e colando. Bom, essa parte inicial do texto da nossa programação no LaTeX vai parecer muito extensa, mas assim, o que a gente está colocando aqui, que a gente vai colocar aqui, vocês podem usar como base para qualquer outro arquivo que vocês forem fazer. Então, aqui, eita, só um negócio que eu me esqueci de explicar. Existem alguns caracteres no LaTeX que eles são especiais. Eles são utilizados na codificação, né, para indicar que você está começando um tipo de código no LaTeX. Então, vocês não podem colocar esses caracteres da forma que está aqui no texto, porque senão o LaTeX vai detectar como se você estivesse iniciando uma linha de código. Para colocar, por exemplo, uma cifra, como se fosse uma cifra, um texto que tivesse uma cifra, que contesse uma cifra, vocês têm que colocar a barra invertida e a cifra. Aí vocês vão fazer isso para todos esses coisas aqui. A barra invertida, ela vai servir como o início dos principais códigos, dos principais comandos que você pode ter com o LaTeX. Se você quiser colocar a barra invertida no seu texto, de alguma forma, vocês vão ter que colocar essa fórmula aqui, ó. Barra invertida backslash. Isso aqui, ó. Deixa eu dar um. Não sei se precisa colocar esses cifrões também. Enfim, voltando lá para o nosso código, aqui a gente já tem a primeira barra invertida, né? Dizendo que a gente está colocando o nosso código aqui, nosso código document class. E aí o que é que o document class vai dizer pro LaTeX? Ele vai dizer o tipo de documento que nós estamos criando. Então aqui eu estou colocando article, que eu estou criando um artigo, mas aí eu poderia também criar um livro, colocando aqui book. Aí eu poderia botar também report, que aí eu estaria criando um relatório. E cada tipo desses vai ter uma estruturação diferente. Por exemplo, o livro, ele vai dizer para o LaTeX que você vai separar em capítulos e quando você for imprimir, ele vai imprimir frente e verso na folha, por exemplo. Aí quando eu quero, quando eu tenho uma chave, assim, num comando do LaTeX, é o argumento principal daquele comando. Sem o comando da chave, o meu comando não vai funcionar. Quando eu tenho um colchete, eu estou dando uma opção
digamos assim, uma coisa opcional que eu estou colocando naquele comando. Então aqui, se eu não colocasse isso, o LaTeX ia, esse colchete 12PT, vou até dar uma coisadinha aqui para vocês verem melhor. Esse colchete 12PT aqui, se eu tirasse isso e botasse para compilar, o LaTeX ia funcionar normalmente, porque ele tem um default, digamos assim. Aqui o que eu estou dizendo com esse colchete 12PT é que meu documento ele vai usar como base o tamanho 12 de tamanho do texto, né? Se eu tirar isso aqui, o LaTeX ele já tem como default usar 11. Então ele já ia automaticamente para esse set que ele tem, esse set. Bom, aí agora eu tô criando, usando outro comando, que é usePackage. Aqui o usePackage é mais ou menos o include do C, por exemplo. A gente está colocando meio que uma biblioteca do LaTeX. Aqui a gente está colocando essa biblioteca InputEnc, que ela permite que a gente consiga usar acentos no nosso texto. O LaTeX normal não tem acento. Vocês vão ver que alguns desses pacotes eles são para coisas bem específicas. Aqui a gente está usando Brasil Babel. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o. Não vou conseguir voltar para o documento que estava lá, que estava aqui antes disso de coisa. Mas vocês vão ver aí, se vocês tiverem se vocês não tiverem recompilado nada, vai estar aparecendo um documentozinho nessa área aqui que eu estou mexendo. E esse documento, por exemplo, ele tem introduction, ele tem o mês desse mês agora não tá agosto, tá augusto. Então, tipo, o LaTeX, ele é setado por default, essas coisas que são automáticas, digamos assim, do LaTeX, elas são setadas por default em inglês. E aí, para poder trazer essas coisas, para ter, ao invés de introduction, a gente tem introdução, a gente tem que usar esse pacote aqui, que a gente está dizendo para o LaTeX que a gente vai usar o pacote setado para o Brasil. O Identi-First, pronto. O Identi-First é um bem específico. O Identi-First é um bem específico. Quando a gente não usa, mais uma vez, quando a gente não usa esse pacote, os nossos textos no LaTeX, eles vão começar mais ou menos assim. A gente vai ter um parágrafo. Aí, quando eu tiver outro parágrafo, esse outro parágrafo vai estar identado. Sendo que o primeiro parágrafo, ele não fica identado se a gente não colocar esse negócio aqui. Ignorem esse espacinho aqui. Se eu colocar esse pacote, aí a primeira parte do meu texto vai ficar identada também. Aqui imagine como se tivesse o texto acontecendo normalmente aqui embaixo. Aqui a gente está usando o pacote Geometry. Esse pacote, o que é que ele faz? Eu seto o tipo de papel que eu vou usar e eu também seto a área útil desse papel que eu vou usar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma folha de papel. Aqui eu coloquei da borda da esquerda para dentro 3 centímetros, da borda da direita para dentro 2 centímetros, da borda de cima para dentro 3 centímetros e da borda de baixo para dentro 2 centímetros. Então, eu defino uma área aqui na qual o meu texto vai poder ser escrito. Esse comando aqui, AMSMath, vai ser o responsável por permitir que a gente entre no modo matemático e consiga escrever equações. O GraphicX é o que vai permitir que a gente manipule imagens. O float é uma coisa interessante. O LaTeX, ele, por padrão, vai sempre tentar deixar o seu texto mais bonito visualmente, como é que eu posso dizer? Dentro dos parâmetros dele, o mais visualmente bonito. Isso vai fazer com que, por exemplo, às vezes eu tenho um texto, isso aqui eu escrevi no LaTeX, por exemplo, para ser assim, eu tenho um texto, aí aqui no meio eu tenho uma imagem, e aqui eu volto e tenho outro texto. Aí por algum motivo obscuro,
o LaTeX, ele não gostou, não achou que essa imagem fosse da hora aqui. Ele não gostou dessa imagem aqui. Então, quando eu compilo, essa imagem vem e aparece aqui em cima. Então, o que esse pacote faz é que a gente vai ancorar os nossos elementos em um espaço, independente desse setting do LaTeX. Ele vai ter que aceitar que a gente quer que essa imagem seja posta aqui. E por fim, essa aqui é Wrapfig. Eu acho que essa é a última, né, Leandro? É sim. Wrapfig é só um negócio que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa que é um pouco bugado às vezes, eu não sei mexer direito nisso ainda, mas eu quero mostrar para vocês que é possível fazer algo desse tipo com LaTeX. E é tipo assim, às vezes a gente... Imagine que aqui eu tenho esse texto, né? E aqui eu quero colocar uma imagem nesse espaço aqui. Eu estou delimitando aqui, deixa eu botar aqui um jeito de delimitar esse espaço. Nesse espaço aqui, eu quero que tenha uma imagem e aí o texto ele fique em volta desse espaço aqui. É para isso que o Wrapfig funciona. Eu vou criar um envelope no qual o texto, o LaTeX vai entender que ele não vai poder colocar texto ali e eu coloco uma imagem nesse espaço e aí fica um negócio um pouquinho mais corrido, digamos assim. Eu acho da hora. Interessante. Agora, Leandro vai explicar um pouquinho o início das coisas. Eu recomendo que vocês peguem, eu vou mandar aí no chat esses comandos. E aí Leandro vai dar início ao documento em si. Isso tudo que Júlio acabou de falar para vocês é como ele mesmo falou, é como se você estivesse incluindo as bibliotecas que você vai usar em um programa, em C, C++ ou Python. E tudo que está aí não vai aparecer no seu compilador. Inclusive, como vocês podem ver aí no Meet, se você compilar o código desse jeito, ele vai dar erro, porque o LaTeX vai entender que você não tem nenhum, vamos dizer, texto útil para ser compilado. E tudo que você vai digitar e que vai aparecer de fato no compilador, ele vai estar entre dois comandos distintos, e que a gente vai usar bastante eles. É o begin, contra a barra begin, lembrando que todos os comandos do LaTeX, que são nativos do LaTeX, são precedidos pela contrabarra begin, que seria iniciar, e aqui o overleaf, ele já dá a opção de você selecionar e já completa automaticamente. Begin, e o espaço que a gente quer iniciar é o nosso documento. Então, a gente coloca begin document. E o overleaf já vai dar aqui automaticamente para completar. E se você der o enter direto, ele já vai aparecer begin document e ele já completa automaticamente com o end document. E dentro desses dois comandos vai ser a parte útil ou a parte visível do nosso documento. Por exemplo, como eu já coloquei eles dois, eu já posso começar a escrever normalmente. Vou escrever aqui, por exemplo, olá, seja bem-vindo ao workshop X. E se a gente compilar isso, ele já vai aparecer ali o nosso texto no formato A4, com os espaçamentos que a gente selecionou nos pacotes, tudo bonitinho, e a gente pode escrever um texto corrido aí normalmente. E se a gente quer adicionar um parágrafo, a gente só precisa dar Enter 2 vezes, que o LaTeX já entende como sendo um parágrafo. Mas antes da gente começar a escrever o texto corrido e aprender a mexer no modo matemático, antes de tudo, eu vou ensinar vocês a como fazer uma capa do seu documento e como fazer um sumário para o seu documento, que o LaTeX já tem comandos nativos específicos para isso e que são bem simples. Vamos lá, vou apagar aqui e vou fazer isso. Para adicionar a capa ou o título do seu documento, a gente também usa um comando do LaTeX. A gente sempre começa com contrabarra e a gente coloca title. E como argumento desse comando, a gente vai colocar o título que a gente quer para o nosso texto. No caso, eu vou colocar mini curso e LaTeX workshop X. E, além desse comando, embaixo eu vou usar outro comando do LaTeX, que é o contrabarra author, que seria autor, né, do texto. E a gente coloca aqui, vou colocar Leandro Farias,
e Júlio Azevedo. Esses dois comandos aqui, o LaTeX já vai interpretar eles e vai colocá-los no seu documento em PDF quando você compilar. Só um detalhe que, antes disso, ele não vai compilar o texto só com esse comando do título e esse comando do autor. Antes disso, você tem que colocar, ou antes disso não, depois disso você usa o comando make title. Você, basicamente, fazer o título. Você coloca esses comandos para dizer, o do title para dizer qual é o título, e do autor para dizer qual é o autor. E embaixo você coloca o comando make title, que é para ele fazer os títulos que você pré-definiu. E ele vai aparecer aí, bonitinho. Ele já aparece com a data do dia que você está, o nome dos autores fica embaixo do título, que já está em uma fonte maior, e ele já formata isso tudo automaticamente para vocês. Só um detalhezinho. Caso vocês não queiram utilizar a data do dia, queiram utilizar qualquer outra data, não sei, por quaisquer motivos que sejam, vocês podem usar o comando date, embaixo desse daqui. Date, e como argumento, vocês colocam a data que vocês quiserem. Por exemplo, poderia colocar o dia de ontem. 6 de agosto de 2020. E quando compilar, vai aparecer essa data ali. Alguma dúvida quanto a isso? Certo, vou dar só um minutinho aqui para vocês terminarem de digitar e eu dou continuidade para a gente partir para o sumário. E só um detalhe também, caso vocês queiram umas capas mais elaboradas para TCC, o que seja, vocês vão achar isso facilmente, uns templates na internet que vocês podem pegar facilmente. Isso aqui que a gente está ensinando é um documento base para vocês terem a noção dos comandos que você pode utilizar no LaTeX, o que cada um deles faz, o que eles precisam ter de argumentos. Pronto, vou prosseguir aqui. Depois da capa, a gente obviamente quer pular uma página, né? E o LaTeX também tem um comando para isso, que é o contrabarra, lembrando que todo comando do LaTeX é precedido pelo contrabarra, para o LaTeX entender que isso é um comando e não um texto corrido. Contrabarra, new page. Ele automaticamente já vai para a página seguinte. E a página seguinte que a gente quer é o sumário. E para isso a gente só precisa de um comando, que é o contrabarra, table of contents, que numa tradução literal seria a tabela de conteúdos, mas que é o sumário e que vai aparecer com o nome sumário no título. Se compilar, já vai aparecer. Ainda não vai ter nada porque a gente ainda não colocou nada no nosso texto. E um detalhezinho que é meio chato do LaTeX é que ele já começa a numeração das páginas a partir da capa. Então, na capa já vai ter a numeração 1 ali embaixo. E a gente, obviamente, não quer isso. Então, a gente tem que organizar aqui o nosso texto para tirar isso, e a gente faz isso com dois comandos. Ó, abaixo de make title aqui, a gente vai usar o comando page style, que literalmente é o estilo dessa página, e como argumento para isso, a gente coloca empty, que é vazio, ou seja, o número não vai aparecer. E como acréscimo a isso, embaixo de table of contents, a gente vai colocar contrabarra, set counter, que seria setar a contagem, e esse comando, ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o que você quer setar a contagem. No caso, a gente quer setar a contagem das páginas. Então, a gente coloca como primeiro argumento page, e como segundo argumento, a gente coloca a partir de que número a gente quer começar a contagem. No caso, primeira página, ou pelo número 1. E se a gente compilar, ele já vai aparecer aí, ajeitado. Ó. Ah, tem sim como comentar o código. Basta você usar o símbolo de porcentagem, que você pode comentar tudo aqui. A gente esqueceu de mencionar isso. Porcentagem aqui, coloca o que você quiser. Seta um número de página. Você pode comentar esse código para você se lembrar depois. Inclusive, é uma boa prática para qualquer linguagem de programação ou de código comentar ele. Bem lembrado. Pronto. Basicamente, para você fazer o seu sumário, a sua capa, é basicamente isso daí que você tem que fazer.
e para ir adicionando as coisas no sumário, o seu texto do LaTeX já vai adicionando automaticamente. Depois disso, você não precisa se preocupar. Pronto. Vou continuar aqui. Só falando aqui, é muito comando aqui essa parte inicial, sendo que, tipo, até aqui, vocês podem usar isso que a gente fez para qualquer documento que vocês vão fazer. Agora que vai começar as nuances de um texto, digamos assim, os comandos importantes. Então, depois do sumário, a gente obviamente quer pular uma página, então a gente usa esse mesmo comando que a gente colocou aqui em cima, contra a barra new page, e a gente pode finalmente começar a parte, vamos dizer, útil do nosso documento, que a gente vai ler, etc. E como o Júlio disse no início, lá no Document Class, a gente escolheu o tipo do nosso texto como sendo um artigo. E o artigo ele vai ser dividido em seções. Se a gente tivesse colocado book lá em cima, ele seria dividido em capítulos. Isso vai mudar a depender do tipo de texto que você coloca. Como a gente escolheu artigo, para a gente começar uma seção nova, a gente vai usar o comando _section. Esse comando recebe como argumento justamente o título da sua seção. No caso, vai ser Introdução ao LaTeX, mas você pode colocar o nome que você quiser, obviamente. Compilar ele, já vai aparecer a seção bonitinho na página seguinte e já vai ser adicionado automaticamente ao seu sumário. O número de página certinho. E abaixo disso, você pode escrever o texto que você quiser. Seja bem-vindo ao mini curso de LaTeX. E compilar já vai aparecer ali embaixo bonitinho o texto, com a indentação do parágrafo ok, já que a gente usou o pacote do Indent First. E, assim como qualquer editor de texto, a gente pode escolher como o nosso texto vai ser mostrado. Ou seja, a gente pode escolher se o texto que a gente vai escrever vai estar em negrito, se ele vai estar em itálico, se ele vai estar sublinhado, assim como no Word. E eu vou ensinar a vocês como você faz isso no LaTeX agora. Para fazer um parágrafo novo, como eu já havia dito anteriormente, se eu não me engano, você basta dar 2 enters, que ele já entende como um parágrafo novo. E aqui nesse novo parágrafo eu vou escrever esse mesmo texto, só que eu quero que ele esteja em negrito. Para isso, eu uso um comando, que é contra a barra, text, bf. E como argumento, é o que eu quero, o meu texto que eu quero que esteja em negrito. Então, se eu quero escrever um parágrafo inteiro em negrito, por exemplo, é só colocar o parágrafo inteiro que eu quero colocar entre essas chaves. Nesse caso, eu só quero colocar seja bem-vindo ao minicurso do LaTeX, em negrito, então eu coloco isso daqui dentro. Ele já vai aparecer em outro parágrafo, vai estar em negrito. Para fazer em itálico, é bem parecido, só que ao invés de text BF, vai ser text IT, de itálico. E dentro, como argumento, eu coloco o texto que eu quero em itálico. E, por fim, se eu quiser meu texto sublinhado, vou dar outro parágrafo aqui, eu uso o comando contra a barra, underline. E como argumento, eu coloco o texto que eu quero sublinhado. E assim, é bem simples. Quando você estiver usando, você decora esses comandos, você não precisa ir atrás deles. E você só vai escrever textbf, textt, underline, e você já vai poder escrever normalmente assim, de uma forma bem mais fluida. Porque no início você pode ter dificuldade para decorar e ter que ficar olhando, mas depois fica bem tranquilo. Agora a gente vai começar a usar o modo matemático do LaTeX. Ô, Leandro, lembrar de falar do subsection. Ah, sim, verdade. Obrigado, Júlio. Tinha esquecido disso. Enfim, vou falar agora como um anexo aqui. Eu falei que como a gente estava escolheu que o nosso texto fosse no formato de artigo, a gente pode dividir o nosso texto em seções. E da mesma forma, a gente pode dividir o nosso texto dentro de uma seção em subseções. E para isso é bem simples. Por exemplo, eu vou criar uma seção para cada parágrafo desse que eu escrevi. O primeiro, eu vou usar o que comando. Se para fazer uma seção eu usava section, aqui eu vou usar subsection. Errado. Subsection, e como argumento eu coloco o título que eu quero. Vou escrever aqui texto normal.
copiar e colar aqui para ser mais rápido. Aí, lembrando que no section não preciso informar que eu acabei a sessão. E também no subsection. Assim que eu usar outro comando section ou outro comando subsection, ele já vai interpretar como sendo o fim da sessão ou da subseção anterior. Texto negrito. Texto em itálico. E aqui, texto sublinhado. E se a gente compilar, ele vai dividir o texto em subseções e isso automaticamente vai ser incluso no nosso sumário. Pronto, vou dar início aqui. Para o modo matemático, eu vou criar outra seção, vou pular uma página e vou criar outra seção. Então, uso o comando new page. E aqui embaixo eu coloco section. Como argumento, vou colocar como título, modo matemático. Assim, na minha opinião, a principal vantagem do LaTeX, principalmente eu acho que aqui a maioria do pessoal que está no minicurso faz engenharia, ou está começando e precisa fazer relatório, precisa fazer algum artigo, a principal vantagem do LaTeX para a gente é justamente o modo matemático, porque apesar da gente ter que decorar comandos, quando você pega a manha dele, você escreve equações e expressões matemáticas de uma forma muito mais rápida do que se você estivesse escrevendo no Word. E isso é uma vantagem muito grande do LaTeX. Basta você realmente ter prática, você saber quais são os comandos principais, quando você precisar de um novo que você não conhece, você pesquisar na internet, e você pegar a manha disso para você escrever seus textos matemáticos de uma forma bem mais rápida. Bem, basicamente é o seguinte, você tem duas formas de escrever no modo matemático do LaTeX. A primeira é um modo inline, você está escrevendo o seu texto, por exemplo, o modo matemático do LaTeX é utilizado da seguinte forma. Eu quero escrever alguma expressão matemática aqui no meio. Para isso, eu tenho um espaço reservado do LaTeX, onde eu posso escrever na formatação matemática, que ela já vai ter um espaçamento pré-definido, uma fonte pré-definida, e que vai ficar bem organizado. E esse comando são os cifrões. Tudo que eu escrever entre cifrões no meu texto, o LaTeX vai entender que é um modo matemático, e ele vai entender a sintaxe do meu texto como sendo um modo matemático. Não é mais um texto corrido. Eu estou justamente escrevendo expressões matemáticas. Aí, eu vou fazer agora alguns comandos básicos de matemática. Por exemplo, se eu quero escrever 2 elevado a n é igual a 4. É bem intuitivo, principalmente para quem já teve contato com outras linguagens de programação. Eu coloco 2, aí para colocar elevado eu coloco til, e como argumento desse meu til aqui, eu coloco o que eu quero que esteja elevado. No caso, eu vou colocar n. 2 elevado a n igual a 4. E quando o Júlio compilar isso, já vai aparecer lá, 2 elevado a n igual a 4. Não sei se está dando para ver muito bem aí, mas quando vocês escreverem, vocês vão ver que vai ficar 2 elevado a n igual a 4. E uma coisa interessante desse comando do til é que nesse caso aqui, você não precisa colocar a chave. Se eu tivesse escrito dessa forma, 2 elevado a n igual a 4, ele iria aparecer na mesma formatação. Porém, eu acho que é uma boa prática a gente sempre escrever isso com chaves, porque isso só é a mesma coisa se você escrever apenas um caractere após o til. Senão, você pode acabar pegando um costume tal de escrever sempre sem as chaves e acabar errando e não percebendo o seu texto. Por exemplo, se eu escrevesse aqui 2 elevado a 2n. Assim, sem as chaves, o n ia aparecer ao lado. Ó. Então, sempre é bom usar as chaves para evitar problemas desse tipo. Enfim, continuando. Sim, outra coisa. Dentro do modo matemático, o espaçamento não importa. Por exemplo, eu podia dar vários espaços aqui, que o LaTeX ele não interpreta o espaço dessa forma no modo matemático. Ele só ignora e ele já tem um espaçamento padrão. Mas, novamente,
Bom costume você sempre escrever com espaçamento ajeitadinho, assim, para quando você precisar revisitar o seu texto, o seu código, você entender o que está sendo escrito, ficar mais claro. Ou se você precisar compartilhar o texto com outra pessoa, como eu e o Júlio estamos fazendo agora. Aí, vamos lá. Eu também tenho um comando de raiz. Vou criar aqui, colocar vírgula e colocar outro espaço matemático. Eu vou colocar raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Para isso, eu coloco contra barra, vou usar um comando dentro do modo matemático, sqrt, como é muito comum em linguagem de programação, 4, como argumento eu coloco 4, né, que eu quero minha raiz, igual, e eu quero colocar o símbolo de mais ou menos. Eu tenho um comando também específico para isso, contra barra pm, igual a 2, mais ou menos 2. E se eu quiser, por exemplo, escrever a raiz cúbica ou algo do tipo, eu coloco aqui, coloco também sqrt, contra barra sqrt, e antes de escrever o meu argumento, eu coloco aqui, antes, coloco colchetes e coloco qual eu quero que seja o meu índice. No caso, vou colocar uma raiz cúbica, então eu coloco 3. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então já apareceu aí embaixo. Eu também posso fazer frações. Por exemplo, vou colocar aqui o cifrão. Vou só falar mais o comando da fração e o comando de maior ou igual, aí eu dou um tempinho para vocês processarem e tirarem dúvidas, caso haja. Aí, para fração, eu uso o comando contra barra frac. E, obviamente, o frac recebe dois argumentos. Um para o numerador, outro para o denominador. No caso, vou colocar aqui um meio. E assim, eu não sei se dá para perceber, mas quando você usa a fração no modo inline, ela fica muito apertadinha porque o LaTeX tenta encaixar ela na linha do texto. E, às vezes, quando você vai escrever uma expressão com fração maior, dessa forma, vai ficar muito apertado e muito difícil de ler. Aí, ao invés de você escrever frac, você usa o comando defrac, que ele coloca a fração de uma forma mais visível. Ó, podem ver que o meio ele fica maior. Só que o problema de usar isso também é porque, às vezes, o texto embaixo dele fica meio esquisito, fica um espaçamento entre linhas estranho. Então, não recomendo muito ficar usando muita fração em texto corrido. Recomendo mais você usarem quando a gente vê outro modo de inserir modo matemático no seu texto do LaTeX. E, por fim, se vocês quiserem 4 maior ou igual a 2. Se vocês quiserem maior ou igual, é só usar os botões, as teclas do seu teclado mesmo. Mas se vocês quiserem maior ou igual, vocês colocam 4 maior ou igual a 2. É contra a barra GE, que é greater or equal. 4 maior ou igual a 2. E menor ou igual vai ser LE. 2 menor ou igual a 4. Contra a barra LE, 4. Pronto. Foi bastante informação agora. Surgiu alguma dúvida? Ou não entendeu algo? Ou deu um problema no código de vocês que vocês estão fazendo? Ah, sim, lembrando também que soma, subtração é só escrever normal mesmo. Usar os símbolos do seu teclado mesmo. Aí não tem mistério. Pronto, vou dar um parágrafo aqui. E agora, outra vantagem muito grande do LaTeX também. Ah, sim, eu esqueci de comentar uma coisa. Também tem como você. Eu explico aqui quando eu for. Vou falar depois, vou falar primeiro das letras gregas. Uma coisa que a gente da engenharia usa muito é justamente letras gregas, para representar fluxo magnético, que seja o pi. E é bem fácil de fazer isso no LaTeX. Por exemplo, vou escrever aqui. Letras gregas.
Aí você só cria o modo matemático, coloca entre os cifrões, aí coloca contrabarra pi. Aí vou escrever contrabarra alfa. Contrabarra beta. Contrabarra delta. Se você compilar, ele vai mostrar as letras gregas. Eita. O beta, se eu não me engano... Ah, é porque eu não coloquei a contrabarra antes. O beta. E vocês podem perceber, tenta como escrever o tal também. Vou colocar aqui para vocês terem acesso depois. E uma tabela com todos os comandos para as letras gregas, vocês acham facilmente... Eita, foi mal, ajeitei, Júlio. Vocês acham facilmente no Google. Só colocar letras gregas, LaTeX. Vocês acham uma tabela com todos os comandos para todas as letras gregas que vocês imaginarem. Tem o tal também. Opa, esqueci o contrabarra. E daí em diante. E eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, o nosso delta, ele veio minúsculo. E normalmente não, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai escrever a fórmula de Bhaskara, a gente usa o delta como sendo maiúsculo. Para isso, vou escrever a fórmula de Bhaskara aqui embaixo. A fórmula de Bhaskara não, o delta da fórmula de Bhaskara. Para escrever em maiúsculo, a gente coloca, que é o modo matemático, inicialmente, com a contrabarra. Em vez de escrever delta, a gente só tem que colocar o delta maiúsculo, que a LaTeX já interpreta que a gente quer a letra grega delta e quer que ela esteja maiúscula. Contrabarra delta igual a B, aí ao quadrado, né? O tio, depois com as chaves, com 2, menos 4 AC. E já aparece o delta maiúsculo. E outra coisa interessante também é, por exemplo, nessa multiplicação, 4AC, às vezes a gente quer colocar o pontinho para simbolizar que é uma multiplicação, não quer deixar tudo junto. Aí a gente tem um comando para isso também, que é o contrabarra C dot. E lembre que depois do comando vocês coloquem um espaço aqui para o LaTeX entender que é o fim desse comando. E vocês podem usar isso também para produto escalar, por exemplo, usar esse pontinho, se vocês estiverem tratando de álgebra vetorial. Lemuel Araújo perguntou se a gente já tinha falado sobre questão de configuração para norma ABNT. Eu acho que esse package aqui, ó, do Geometry, eu vou mandar aqui de novo, não sei se você está com o link para vir aqui nesse documento que a gente está editando, mandei aí de novo. Ele vai fazer a questão das bordas do nosso documento. Acho que tem um package também que a gente não está usando aqui, que faz o espaçamento, ou algum comando que faça o espaçamento. Então, tudo isso é meio que configurável no LaTeX. Eu acho que a gente só não colocou aqui tudo que precisa para fazer uma na norma da BNT. E você também pode achar isso facilmente no Google. Já tem normalmente os templates prontos para você usar. É só você editar para as especificidades do seu texto. Procurar um template da BNT, alguma coisa assim. Porque eu acho que você não pegou essa parte também, mas aí, tipo, a gente tá aqui construindo o texto, dizendo essas partes aqui, ó, section, subsection, aqui essa parte aqui vai estar em negrito, aqui essa parte vai estar em itálico, e aí quando a gente pega um template, esse template, ele vai pegar tudo isso aqui que a gente está inserindo, e ele vai colocar num estilo diferente desse que a gente está recebendo aqui. Então, deve ter um template da BNT disponível. Pronto, vou dar continuidade aqui. Como eu falei anteriormente, há duas formas de você escrever no modo matemático. A primeira é essa, inline, usando os dois cifrões, que, como vocês podem ver, fica um pouco confusa quando você vai ler o texto, às vezes você pode se confundir, escrever coisa que não é do modo matemático dentro do modo matemático, às vezes fica meio confuso de ler parte matemática dentro do seu texto, mas que, assim, ela é bem útil quando você quer escrever coisas mais simples dentro do seu texto mesmo. Mas o que normalmente se usa bastante
é você abrir um espaço só para as suas equações. E você faz isso de forma parecida como a gente fez para começar e para terminar o documento, com esse comando de begin e end. E a gente vai fazer da mesma forma aqui. Contra a barra begin, em vez de colocar document aqui, a gente coloca equation. O LaTeX já aparece aqui a opção para, ou LaTeX não, o Overleaf já mostra a opção para completar automaticamente. E tudo que a gente quiser escrever tudo que a gente escrever entre o begin e o end equation vai estar no modo matemático do LaTeX. E como a gente vai separar um espaço só para a equação, ela já vai aparecer centralizada no texto, já vai aparecer na formatação matemática, ela vai atender todos os comandos do modo matemático e ela também vai ficar automaticamente numerada. Por exemplo, agora eu vou escrever algo mais voltado para engenharia aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas sejam de engenharia. Eu vou ensinar aqui os comandos para vocês escreverem limites, derivadas, integrais, somatórios, matrizes. Se alguém não for da engenharia e não tiver muito interesse nisso, eu peço para esperar um pouco. Mas acho que é muito importante saber disso, principalmente para engenheiro, matemático. Enfim, vou começar aqui com o limite. O limite, a gente tem um comando próprio para isso, que é o contrabarra lim. Para escrever o limite que a gente vai ter, né, embaixo, a gente usa um underline, e coloca as chaves. E o que a gente escrever aqui dentro dessas chaves vai ser, por exemplo, a gente quer o limite de t tendendo ao infinito. Então, a gente coloca aqui dentro t. Para fazer a setinha, a gente tem um comando próprio do LaTeX para isso, contra a barra right arrow, que seria a seta para a direita. Dá um espaço, né? Lembrando sempre dar espaço depois de comando, para o LaTeX entender que a gente terminou esse comando aqui. E contra a barra, agora a gente quer o símbolo do infinito. E o LaTeX também tem um comando para isso, que é o INFTY. Se a gente compilar, ele já vai aparecer o limite ali, bonitinho. Centralizado no texto. Está dando um zoom aí. Limite de t tendendo ao infinito. Por exemplo, eu vou querer limite de t tendendo ao infinito da exponencial de t. Eu coloco o ezinho e o tio não, o chapeuzinho, acento circunflexo, né? Exponencial de t, e isso é igual a infinito. Então, eu coloco igual, contra a barra, e NFTY depois. E vocês podem perceber que a equação já é numerada automaticamente, e à medida que a gente for adicionando equações, elas vão sendo numeradas também. Caso não seja do interesse de vocês adicionar uma numeração para as equações, basta fazer isso daqui. Vou copiar e colar meu comando aqui, no modo matemático. E ao invés de escrever begin equation e end equation, eu coloco um asterisco aqui no final. Equation, asterisco, e end equation, asterisco. E ele não vai numerar a nossa equação, a nossa expressão matemática, na realidade. Só para deixar claro que, tipo, essa numeração, depois a gente também pode, eu acho que deve ter um comando de list of equations, que aí vai dar todas as equações que a gente tem ao longo do documento. Exatamente. Alguma dúvida? Comando right arrow é específico para limites ou pode ser usado no meio do texto? Pode ser usado no meio do texto. Todos esses comandozinhos aqui do barra. Deixa eu botar aqui. Em algum lugar que dê para eu saber que tá lá. Aí ela aparece aqui, ó. Right arrow. Sobre o pacote Wrapfig, eu vou explicar mais para frente com um exemplo prático, então fica mais fácil de entender, mas calma, peraí, deixa eu ver se dá para eu pegar aqui alguma coisa. Esse aqui desse, aqui tem alguns spoilers. Não, não tá aqui. Ó, isso aqui foi Leandro que fez tudo com LaTeX, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver aqui. Então sim, esse documentozinho aqui todo
Bonitinho. Tá lindo. É isso que eu falo, que tipo, o LaTeX, ele é uma forma de você fazer documentos legais, visualmente bonitos, só que com menos trabalho, né? Isso aí vai ter o trabalho de... deixa eu ver se aqui tem... Ó, aqui eu acho que tem. Pronto, ó, é isso aqui. O Wrap Figure, ele vai pegar, criar... aqui tem um ponto, digamos assim. Ele vai criar uma distância daqui até aqui, por exemplo, e desse ponto até aqui, a mesma distância para todos os lados, e ele vai criar um envelope no qual o texto não pode entrar na imagem. Então o texto vai ficar assim, ele vai ficar ao lado da imagem. E aqui embaixo, por exemplo, abaixo, ele vai dar a volta na imagem, digamos assim. Esse recurso ele é um pouco estranho. Vou voltar aqui. Deixa eu botar aqui. Assim como em cálculo 1, após limites vem derivadas, né? Então, vamos lá. Vamos criar outro espaço da equação aqui. Begin equation. E para escrever a derivada, eu posso escrever simplesmente, por exemplo, eu tenho uma função f de x. Eu posso escrever f' de x, f apóstrofe, dois parênteses de x, mas eu também posso querer usar a notação de Leibniz, né, que é dy dx, que normalmente físico gosta muito de usar. E para isso, é basicamente fazer uma fração. A gente usa aquele comando de fração, contra a barra frac, dois argumentos, lembrando, né, o primeiro para o numerador, o segundo para o denominador, e em cima eu coloco dy embaixo, dx. E quando compila, já aparece lá a nossa derivada. E caso a gente esteja fazendo algo relacionado a cálculo 2 ou eletromagnetismo, onde a gente usa muitas derivadas parciais, a gente vou criar outro espaço aqui da equação, begin equation. Para fazer uma derivada parcial, também é parecido com isso. A gente cria a fração contra a barra frac, só que em vez de escrever dy e dx, a gente quer aquele nosso operador del, né? Que seria aquele dzinho um pouco diferenciado. Então, a gente coloca contra a barra, partial, que é justamente isso é específico para derivadas parciais. Vamos usar uma função f, e no denominador partial, em relação a x, por exemplo. E depois a gente coloca parêntese x, vírgula, y, para dar a entender que é uma função de duas variáveis. Pronto. E lembrando que, por exemplo, se fosse uma expressão, a gente poderia apagar esse f aqui, deixar só o ddx e colocar aqui, vamos dizer, x vezes y ao quadrado. A gente quer derivar isso em relação a x. Certo? Mas vou deixar no modo anterior aqui. Na verdade, vou deixar assim e vou fazer outro para vocês terem de exemplo depois. Lembrando que no final a gente vai colocar esse documento que a gente está fazendo aqui no Drive. Pronto, agora eu vou dar prosseguimento. Vou criar outro espaço da equação aqui e agora eu vou ensinar vocês como você coloca uma integral. E é só um simples comando. Contra a barra, int. Integral, vamos dizer, de x. E o dx, você só escreve dx mesmo. Caso a gente queira colocar os limites de integração, né, caso seja uma integral definida, vai ser bem similar a isso. Begin equation. Só que a gente vai usar o comando contra a barra int. E para colocar o limite inferior, a gente coloca o underline aqui, vai colocar como argumento, vamos dizer, integral de 0 até
E para colocar o limite superior de integração, a gente usa o nosso circunflexo aqui, chapeuzinho, e coloca o argumento dele. Vou colocar aqui de x dx de novo. Pronto. E a gente também pode escrever integrais duplas ou triplas de uma forma bem simples. Begin equation, sempre criando nossos espaços de equações, né? No caso, eu estou colocando eles serem numerados. E para escrever, por exemplo, a integral dupla, em vez de escrever contra barra int, como eu quero integral dupla, eu coloco i int, 2 i's, para dizer que é uma integral dupla. Bem tranquilo. xy dx dy. Ele vai aparecer minha integral dupla ali. Se eu quiser, por exemplo, uma integral tripla, aí eu coloco 3 i's. Leandro? Oi? Mário perguntou aqui como faria para recomeçar a contagem das equações. A contagem das equações? Rapaz, não sei te informar, mas eu posso procurar saber. Eu acho que é só usar aquele set counter que a gente Se eu não me usou engano, na deve ser com set counter. Aí coloca equation ali. Exatamente. Bora testar aqui, quem sabe fazer ao vivo. Vamos deixar um mesmo. Ele tá aqui em cima. Teoricamente o último aqui tem que ser 1. Foi para 2 no caso, né? Porque a gente tem que colocar para 0 aqui. Que aí ele vem para 1. Pronto, é assim que reseta. Fazendo e descobrindo, né, velho? Vivendo e aprendendo, rapaz. Pronto. Aí vamos lá, integral tripla, né? E tem como, por exemplo, fazer uma integral de linha fechada, vamos supor. Porque pelo mais como curiosidade que vocês vão descobrir também, talvez vocês nem usem, mas só para dizer que tem. Você escreve, em vez de escrever só int, vocês colocam um O antes do int. Aí coloca... Vai aparecer o símbolo aí. Vai aparecer a integralzinha com esse círculo. Normalmente usa em cálculo 2 para integral de linha, né? Fechada. Assim, eu sei que é muito comando, mas quando você vai se acostumando e tal, e a depender da aplicação que você vai usar muitas vezes a mesma coisa, depois fica bem simples, quando você... É muito questão de se acostumar com os comandos e manter uma prática. E também aqui a gente tá mais mostrando para vocês o que é possível fazer, né? E aí a gente vai deixar isso aqui disponibilizado. Desse documento aqui tem vários exemplos, né? Do que dá para fazer. Então, quando vocês forem fazer um documento, vocês podem usar ele como base, assim. Pronto, vamos lá. Agora eu vou ensinar como fazer um somatório, que vai ser basicamente a mesma coisa para fazer uma integral definida, só que ao invés de a gente usar o comando int, a gente usa o comando sum, que é de somatório. Aí, por exemplo, para o meu limite inferior do somatório, vou colocar n igual a 1, e para o limite superior, vou colocar até infinito, um somatório infinito aí. Aí depois eu coloco o que eu quero que seja os elementos do meu somatório, né? No caso, vou colocar 1 sobre 2 elevado a n, só como exemplo. FRAC, né? Para fazer a fração, numerador 1, e aqui 2 elevado a n. E já vai aparecer ali o somatório. Basicamente a mesma coisa da integral, só que em vez de ir contra a barra int, é contra a barra sum. Pronto, agora vou me falar sobre matrizes. Matriz é um pouquinho mais complicado, mas dá para desenrolar tranquilo. Basicamente, você vai criar um array. Primeiro, você tem que começar tudo dentro do modo matemático,
contra barra begin equation, e dentro desse espaço do begin até o end equation, você vai criar outro espaço, begin array. E o LaTeX já completa isso daqui automaticamente para você. Vou explicar cada coisinha dessa aí que já apareceu. O espaço aqui, begin array até end array, a gente já conhece, né? Que é para criar um espaço dentro do LaTeX, utilizando os comandos begin e end. O espaço que a gente criou é o espaço de um array. E a gente tem um novo comando aqui do lado, que a gente também vai ver isso, o Júlio vai explicar para vocês na parte de tabelas. Basicamente é o seguinte, esse C e C aqui, eles vão indicar quantas colunas você vai ter na sua matriz. Então, por exemplo, se eu quisesse uma matriz de 4 colunas, eu colocaria 4, 6. Se eu quisesse uma matriz de 5 colunas, eu colocaria 5, 6. E esse C, ele quer indicar se o elemento da nossa matriz ele vai estar centralizado, se ele vai estar puxado para a esquerda, para a direita, mas depois, quando a gente fizer a nossa matriz, eu mostro direitinho isso para vocês. Vou deixar uma matriz de 3 colunas, vou fazer uma matriz de identidade de dimensão 3, certo? 3 colunas, então eu coloquei 3, 6. E aqui dentro, eu tenho um e-comercial, 2 contrabarras, certo? Para que serve o e-comercial? Para indicar onde começa e onde termina um elemento da minha matriz. E essas 2 contrabarras, elas querem indicar um salto de linha, certo? Então, vamos lá, eu quero escrever uma matriz de identidade, ou seja, a minha primeira linha vai ser 1, 0, 0. Então, meu primeiro elemento é 1, é comercial, para eu pular para a próxima coluna na primeira linha, 0. Outro é comercial, para eu ir para a minha outra coluna, minha terceira coluna, e 0. Agora, eu quero ir para a minha próxima linha, 2 contrabarras. Mesma coisa aqui. Agora, minha primeira coluna vai ser o quê? Segunda linha, 0. Aqui, 1. É comercial para ir para a próxima coluna, 0. Quero pular novamente. 2 contrabarras. 0. Comercial, 0. Comercial, 1. 2 contrabarras. Se compilar, ele já vai aparecer ali o formato da nossa matriz, mas vocês podem perceber que a gente não tem os parênteses ou os colchetes também, a depender da anotação do livro que a gente vai usar, ou que é a anotação que você vai adotar no seu texto. A gente não tem os parênteses ao redor da matriz. Então, o que é que a gente faz? Depois desse begin equation, e antes do begin array, a gente vai usar esse comando aqui, contra barra left, parênteses, e depois do end array, contra barra right, parênteses. Pode compilar, Ju. E ele já vai aparecer lá a matriz. E vale ressaltar que esse comando left parênteses e right parênteses, ele não é específico das matrizes. Ele serve para qualquer elemento que você queira colocar entre parênteses e que, por exemplo, você quer colocar uma fração entre parênteses, uma expressão matemática que você está escrevendo. E você vai escrever a fração, ela vai ficar muito comprida assim, e os parênteses que você vai colocar vão ficar normais. Então, sempre que você quiser adaptar o tamanho dos parênteses ao tamanho do que está dentro dos parênteses, você usa esse comando, left parênteses e right parênteses. E você pode fazer a mesma coisa com colchetes. Vou copiar e colar aqui, só que em vez de parênteses eu vou colocar um colchete. Em vez do parênteses direito aqui, vou colocar um colchete. Pronto, para uma matriz é basicamente isso. E só lembrando aquilo que eu falei, desse C aqui, vou fazer nessa matriz aqui de baixo. Se eu tivesse escrito um número muito grande aqui, aí, Júlio, por favor. Vocês percebem que mesmo o número sendo muito grande, ele ainda fica centralizado. Mas se eu trocasse, por exemplo, o meu C aqui da primeira coluna por L, seria de L de left, ele vai ficar puxado para a esquerda, os meus zeros. E se eu colocar R de right, ele vai ficar
Para deixar todos os exemplos para vocês, vou colocar L aqui. E na outra ponta eu vou colocar right, para vocês terem o exemplo quando vocês forem usar esse texto como base. Tem alguma dúvida quanto a isso? Vou dar só um momentinho, que agora eu tenho mais uns detalhezinhos para copiar, esperar dar 7h50. Que aí vai ser outro comando que a gente vai ver no modo matemático, que vai ser para fazer um sistema de equações. Funciona o quê com a barra vertical? Qual parte exatamente? Sim, certo. O LCR, eu acho que eu entendi a pergunta da barra vertical. Basicamente, esse LCR aqui, você, por exemplo, se você quer fazer uma matriz com 4 colunas, você teria que colocar 4, 6, certo? Na verdade, não 4, 6 obrigatoriamente, mas 4 caracteres para indicar que a sua matriz ou seu array vai ter 4 colunas. E você tem 3 opções para colocar aqui. Pode ser L, C ou R. No caso aqui, minha matriz tem 3 colunas, né? Então vão ser só 3, 6. Na primeira coluna, eu vou querer que meus elementos estejam centralizados. Então, eu coloco o C de central. Se eu quisesse que eles estivessem puxados para a esquerda, eu colocaria o L de left. Se eu quisesse que eles estivessem puxados para a direita, eu colocaria o R de right. Eu posso fazer isso, escolher separadamente para cada coluna da minha matriz. Nesse caso aqui, eu coloquei LCR, para vocês terem um exemplo de puxado para a esquerda, centralizado, e puxado para a direita. E também tem uma funcionalidade aqui que o Júlio vai explicar melhor quando vocês estiverem vendo a parte de tabelas. Mas vocês podem colocar essa barra vertical aqui, que a Moira falou lá. Não sei se pronuncia assim, Moira, mas... Se vocês colocarem aqui essas barras verticais, ele vai criar uma barra vertical na sua matriz. Vou criar outra matriz para deixar aqui de exemplo para vocês. Deu para entender, Elias? Sobre o LCR? Tranquilo. E, por fim, para a gente encerrar essa parte do modo matemático, que foi bem extensa, vou criar outro espaço de equação aqui, e para a gente fazer um sistema de equações. E a gente vai ter que criar outro espaço desse, que no caso vai ser contra a barra begin, e dentro a gente coloca cases. Eu não sei porque o overleaf, nesse caso, ele não completa. Normalmente ele completa para todos os comandos assim mais usados. Nesse caso ele não completa, então você tem que escrever o end cases depois. E aqui dentro a gente escreve o nosso sistema de equações. Por exemplo, eu vou querer escrever x mais y, deixa eu fazer aqui mais espaçado, x mais y é igual a 2, e aí eu quero pular uma linha. Eu uso aquele mesmo comando que a gente usou para as matrizes, 2 contrabarras. O próximo, x mais y é igual a 2, e x menos y é igual a 0. Quando a gente compilar, a gente vai ter o nosso sistema de equações ali, bonitinho. E a gente também pode usar esse begin cases e end cases para definir uma função, por exemplo, que não é contínua no seu domínio, ou que ela é definida por mais de uma expressão ao longo do seu domínio. Por exemplo, eu vou querer escrever a função degrau unitário, que se estuda muito em sinais de sistemas lineares, por exemplo. Se usa muito. Vou colocar aqui begin cases e end cases. Aí, antes do meu begin cases, eu coloco
vou colocar o de t, que é o que a gente usa para expressar a função degrau unitário. O de t é igual. E aqui dentro eu escrevo 1, vírgula. Eu quero um espaçamento. Como eu falei anteriormente, a gente não tem espaçamento dentro do modo matemático. Aí, nesse caso, a gente vai usar o E comercial, que nem a gente usou nas matrizes. Ela é 1 para t maior ou igual a 0. Como eu tinha explicado anteriormente, o maior ou igual a gente usa com o comando contra a barra GE, t maior ou igual a 0. Eu quero pular a linha, duas contrabarras, e 0 para t menor que 0. Pronto. Deu para entender isso? Ou expliquei muito rápido? A lógica é bem parecida com a das matrizes. Você só não vai ter que se preocupar a dizer quantas colunas vão ter. Até aí, né? A sua parte, Leandro. Isso. Aí, enfim, tem o modo matemático do LaTeX, ele é gigantesco. Então, à medida que vocês forem utilizando e verem necessidade de novos comandos, vocês podem pesquisar no Google, vocês encontram muito facilmente. Mas, assim, o mais geral que se usa, assim, o grosso do que se usa, a gente mostrou aqui. Agora a gente vai esperar um pouquinho para vocês terminarem de digitar aí e Júlio vai dar continuidade. Só para ir mostrando alguma coisa enquanto a gente está nesse momento mais de espera. Deixa eu ver se assim funciona. Acho que é assim, se pá. Pronto, agora foi. É porque eu não tem figura ainda. Pera aí, equations. Pronto, deixa equations tem. Não é list of equations. Leandro, veja aí qual é o de equações, que eu tenho quase certeza que deve ter. Não tô achando. Enfim, tem um bichinho desse aqui que é list of equations, list of figures, list of tables, que aí quando vocês só colocam esse comando aqui e ele vai aparecer um negócio automático, tipo o sumário, com todos as equações, com todas as tabelas, com todas as figuras do programa. Vou até procurar aqui. Listar. Dar continuidade aqui. Bom, agora vocês já devem ter Isso de percebido lista de que. equações é só uma lenda. É porque é mais complicadozinho para fazer lista de equações, porque você tem que nomear cada equação para poder fazer isso. Aí é um pouquinho mais extenso a se fazer. Mas para você nomear equações, você tem que basicamente fazer isso. Ó, aqui nessa última equação que a gente escreveu, você usa o comando aqui, Label. a barra label. Você coloca, vou aqui, degrau unitário. Só que você teria que fazer isso para todas as equações, ter um nome para cada uma, para poder listar elas. Assim vai dar erro. Tem que listar todas para poder fazer. Aí é mais chatinho. Bom, agora dar continuidade aqui. Vocês já devem ter percebido que muito do LaTeX anda dentro desse begin, desse barra end, né? Então aqui a gente vai botar barra begin table, que a gente vai criar uma tabela. Ele já vai mandar esse negócio aqui. Vocês podem perceber que é bem parecido com o da matriz, né? E aí, aqui dentro desse begin a gente vai ter aquela mesma estrutura. Aqui a gente tem um caption, que o que é que vai ser caption? Caption vai ser a legenda dessa tabela. Né? Pode dizer, tipo, essa tabela significa, sei lá, o mapa de Carnot de um determinado, de um multiplexador. E essa parte do label é o que vai ser usado, como Leandro falou aqui, para identificar lá quando eu botar o barra list of tables. Aí, vamos preencher aqui para eu mostrar rapidamente o que é que dá para fazer aqui para fazer uma tabela bonitinha. Eita.
Tá assim. Bom, aqui a gente, aqui a gente tem a nossa tabelinha, né? Como o Leandro falou lá, para colocar essa barrinha, você tem que colocar ela aqui nesse primeiro argumento do begin tabular, né? E aí, se eu quiser colocar em volta, é só colocar uma barrinha em cada lado, ela vai aparecer aqui, ó, a barrinha. E aí, vocês podem estar se perguntando, como é que faz para colocar uma barra em cima, né? A gente vai usar esse comando aqui, barra hline, que é horizontal line, linha horizontal, né? Se compilar aqui, já vai aparecer a linha horizontal aqui em cima. Então, eu quero que essa tabela, ela só tenha essa barra horizontal em cima e embaixo. Beleza, então é só colocar em cima e embaixo desse argumento. Eita, porque tem o barra barra aqui. E aí ele vai ficar assim. Eu queria que tivesse no meio também. Então você vem aqui no meio e coloca barra H-line. E já vai estar lá. Aí aqui, ó, vocês podem perceber que está aqui, ó, tabela 1, caption. Aí, por exemplo, sei lá, se eu quisesse aqui colocar mapa de Carnot e um multiplexador. Já vai aparecer aqui embaixo a legenda bonitinho. Pronto. Aí se a gente vier aqui e colocar list of tables, vai funcionar. Já vai aparecer aqui, ó, a lista de tabelas, um mapa de Carnot de um multiplexador, com a página aqui bonitinha. Aí, inclusive, deixa eu botar aqui só para ficar bonitinho, vou colocar uma seção tabelas. Bora para uma seção imagens. Bom, para eu colocar uma imagem, eu vou fazer a mesma coisa, barra begin figure aqui dentro. Ele já vai me dar várias coisinhas. Aí vocês têm que fazer o upload da imagem aqui para o Overleaf para poderem usar ela. Vocês vão vir aqui, ó, aqui nesse bichinho que tem carregar, vocês apertam, aí já vai aparecer para você selecionar do seu computador ou para você jogar daqui. Como eu já tenho aqui, vou jogar logo daqui. Pronto. Aí aqui no caso, a gente vai usar esse sinal periódico. Para que serve cada coisa dessa aqui? O centering, ele vai servir para você centralizar a imagem na página. Isso aqui às vezes fica um negócio meio estranho, às vezes. O include graphics, ele vai ser aonde você vai colocar que você quer incluir essa imagem aqui no seu texto. Então a gente vai vir lá e vai colocar aqui sinal, e já vai aparecer, ó, sinal periódico 1, você aperta. E aqui caption é a mesma coisa do caption da tabela. Você coloca sinal dentro de serra. Vou botar aqui um sinalzinho dentro de serra. Aí já vai aparecer aqui, ó. Inclusive, ó, aquele que eu falei do coisa como é do eu coloquei embaixo do section imagens. Então, teoricamente, ele deveria aparecer aqui, né? Embaixo. Inclusive a minha tabelinha também ficou lá em cima. Essa parte aqui eu não sei muito bem, mas Leandro me disse que funciona assim. Então, deixa eu ver se funciona mesmo. Vai ficar tudo bonitinho agora. Não ficou, Leandro. Então você está errado. Na olha aqui. Que é aquele float, ele. Não, é porque eu coloquei no section aqui. Esse aqui, peraí. Aquele Hzinho que coloca na frente do rolê. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, aqui a gente está usando o float. Serve para esse H aqui. Não sei porque aqui o. E no de cima não é no tabular, não, é no table. É no table? Tá, pode crer. Pronto. Quando acontece essa situação em que o LaTeX ele decide por você a posição das coisas, é só você usar lá esse pacote aqui, use package float, e aí você vem na frente do begin
e coloca esse Hzinho que ele vai ficar tipo ancorado nessa região que você escolheu. Se eu não me engano, Leandro, bota aí o de. Deixa eu botar aqui. Se você tiver aí a parte do Wrap Figure, por favor, coloca aqui. Tá até uma new page aqui. É estranho isso aqui. Bom, isso aqui é a parte do Wrap Figure, é um negocinho lá que eu fiz. Inclusive, deixa eu trocar aqui, que tá com um nomezinho, um detalhezinho diferente aqui no nome. Vou explicar para vocês cada parte aqui. Bora lá. Aqui eu tenho um cabeçalhozinho bonitinho, né? Eu comecei com um Begin Wrap Figure. E aqui, nesse argumento, eu vou colocar o lado que eu quero que essa imagem apareça. Então, por exemplo, se eu quisesse que ela aparecesse no lado direito, eu colocaria R aqui. Então, ela vai para o lado de cá. Esse 0.18, ele vai indicar o tamanho do envelope da imagem. Então, por exemplo, se eu tivesse um tamanho muito pequeno aqui, menor do que a minha imagem, por exemplo, o texto ficaria sobre a minha imagem. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.1, vocês vão ver que o texto já vai ficar mais próximo, talvez até em cima. Eu já fico quase em cima da minha imagem. É para isso que serve esse comando aqui, text width. No caso aqui, a gente tem um center de novo, que é para centralizar. Aqui ela não está centralizando nada, ela está tipo, centralizando no canto que eu coloquei, né? Ela está centralizada na parte da esquerda da imagem, digamos assim. É uma coisa um pouquinho estranha, mas tudo bem. Aqui eu estou chamando a imagem que eu vou colocar, né? E eu estou dizendo aqui que o tamanho dela é de 0.13. Vocês vão ver que se eu colocar um tamanho diferente aqui, a imagem vai aumentar e aí ela também vai ficar embaixo do texto, né? Então, assim, serve para esse tamanho. E esse tamanho é interessante que ele seja menor do que esse tamanho aqui, porque se vocês perceberem que se eles forem iguais, deixa eu botar eles aqui iguais, eles pode ser que fique um sobre o outro. Ou nesse caso ficou só mais legal, né? Mas tudo bem. Bom, aqui vocês podem ver que está dando um errinho no LaTeX, é porque o LaTeX, ele odeia ter que fazer isso aqui, ó. Botar terminar um negócio na outra página. Então ele fica, às vezes ele fica enchendo o saco, só porque não tá bonito, visualmente falando. Aqui, eu tenho um outro begin, que é um begin flush left. Eu acho que o Leandro não falou o que é o flush left. Tenho a impressão que ele não falou. Mas o flush left a gente vai usar quando a gente quiser colocar o nosso texto coisado na esquerda, encorado na esquerda, e se a gente quiser colocar ele para a direita, por exemplo, a gente coloca flush right. Tem que mudar aqui. Ele vai vir para cá, para a direita. Vai ficar ancorado para a direita. Também tem o de centralizar, que eu acho que é assim. Deixa eu ver se é assim. Com certeza. Então, assim, são ferramentas de manipulação de texto. Eu vou deixar todas disponíveis aqui para coisa depois vocês terem aonde olhar. Aqui vão ficar todos meio cagados, né? Mas ok.
barra new page. Bom, agora a gente vai fazer enumeração. O que é enumeração? A gente vai fazer aquilo lá, né, Begin? Como sempre, enumerate. E aqui vai aparecer item. Aqui o que, é que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquelas coisinhas de isso aqui, 2, isso aqui. Então, por exemplo, sei lá. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Transistor tipo X. A barra item. Diodo. R diodo. Tipo Y. Por isso vai ficar cuidadinho. É ômega. Sim, é ômega. Ômega com O maiúsculo. Com O maiúsculo. Sim? Beleza. Isso. Sim, uma coisa que eu esqueci de explicar é o footnote. É esse comando aqui, ó. Se você colocar esse comando, ele já vai colocar esse valor aqui que está entre os colchetes em cima do lugar que você você colocou, né? E aí ele já vai colocar aqui no rodapé da página o que tem escrito entre chaves. Então você faz uma nota de rodapé bem simples assim. Bom, aqui o enumerate, ó, eu estou enumerando as coisas, transistor tipo X, de outro tipo Y, e da mesma forma a gente tem como itemizar, que é um conceito bastante similar ao enumerate, que é com esse comando aqui, itemize. Então, até a mesma coisa aqui dentro, né, barra item. E aí, ao invés de ficar com a numeração, eu vou ficar com os pontinhos aqui na lateral. E aí, eu quero, sei lá, eu quero que esse pontinho, ao invés de um pontinho, seja uma right arrow. Eu venho aqui eita, tem que ser no modo matemático. Me Já ficou aqui, ó. A setinha para a direita. Se eu quiser, sei lá, eu quero que sejam triângulos. Então eu venho aqui e coloco tela. Você pode usar qualquer coisa qualquer símbolo aqui. Sei lá, quero que aqui seja na realidade um Azinho, um Bzinho e um C. E aí vai ficar aqui. A, B e C. Pronto. Aí, aqui, a coisa que eu estava explicando. Eu acho que já até botei o de tabela, né? A lista de tabelas aqui em cima. Aí, se eu quiser fazer a mesma coisa para uma lista de figuras, vou botar new page. Eu vou colocar aqui barra list of figures. E aí, tudo que tiver com esse label aqui, com esse barra label, vai ficar colocado aqui nessa lista de figuras automaticamente, bonitinho. Pronto, agora é a parte de Leandro de volta. Júlio, só pediram para você explicar novamente sobre o footnote. Nota de rodapé. Certo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, porque acho que ficou tanto footnote ali que ficou estranho. Sabe o que é nota de rodapé, né? Aquele negocinho que tem um númerozinho aqui e aqui embaixo vai aparecer a coisa, por exemplo. Deixa eu ver aqui outra parte que dá para fazer um footnote, aquela parte que Leandro estava mais escrevendo mais no início aqui do texto. Pronto. Aqui, ó. Por exemplo, eu quero criar uma nota de rodapé dizendo que aqui está em negrito, por exemplo.
Então eu venho aqui, boto barra footnote, e aí eu vou colocar o valor que eu quero que apareça o número aqui em cima, né? E aí aqui eu vou colocar o conteúdo, que eu sei lá, isso aqui tá em negrito. Aí ó, vai aparecer o zerinho aqui, e aqui embaixo no rodapé vai aparecer o mesmo zerinho e isso aqui tá em negrito. Então dá pra você fazer umas coisas bem interessantes nos seus textos com isso aí. E dá um trabalho grande fazer isso aí no Word. Vou dar só um new page aqui para oportunidade. Exato. Inclusive, essa parte que Leandro vai apresentar agora, ela é a última coisa que nós vamos apresentar para vocês. E ela também é bem interessante, assim. É bem essa parte de list of figures, list of tables, ajuda muito a fazer bibliografia. Pronto, vou começar aqui. Basicamente, para você fazer citações ao longo do documento LaTeX, você vai precisar criar outro arquivo. Aqui o que a gente está escrevendo, que vocês podem ver aqui do lado esquerdo da minha tela, aqui você tem os arquivos que você está utilizando, e a gente escreve o texto na sintaxe do LaTeX no nosso arquivo main.txt, certo? O arquivo terminado com main.txt. Para você adicionar outros arquivos aqui, primeiro, se você quiser se adicionar a imagem, é só apertar aqui no carregar, no upload, né? Mas se você quiser adicionar um arquivo, aqui é só você vir aqui nessa paginazinha com a ponta superior direita dobrada e apertar novo arquivo. Porém, o arquivo que a gente vai criar agora, para a gente colocar as informações da nossa bibliografia, não vai ser um arquivo .text, vai ser um arquivo de um novo tipo, que é .bib. Vou colocar aqui, referências.bib, que a gente vai usar ele para criar as nossas citações que a gente vai fazer ao longo do texto. E a gente vai vir para ele, e ele vai ter uma sintaxe um pouco diferente do que a gente estava usando no arquivo .text. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que a gente pode criar um único arquivo .bib para usar para sempre. E sempre que a gente quiser fazer uma referência a um livro novo, um artigo novo, é só adicionar ele e colocar esse mesmo artigo, arquivo, que a gente vai ter salvo, no nosso projeto LaTeX. Certo? Bem, vamos lá. Como é que a gente faz para criar novas citações nele? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que a gente vai citar. Nesse caso, eu vou citar um livro, vou citar o livro BP Lati, de Sinais de Sistemas Lineares. A gente coloca um arroba, book, para dizer que é um livro, e abre chaves. A primeira coisa que a gente escreve dentro das chaves vai ser como a gente vai se referir a esse livro ao longo do texto, no nosso documento LaTeX. Por exemplo, eu vou me referir a ele de uma forma fácil e simples, para não ter que escrever muito quando eu vou citar ele. Vou colocar Lati. Certo? Eu dou um Enter. Embaixo, eu vou colocar o autor. Eu coloco author, igual, e abro chaves. Eu coloco o nome do meu autor. b.p.lati. Agora eu vou colocar o título do meu livro. Title, igual, abre chaves. Sinais e sistemas lineares. Só uma coisa, se vocês tiverem dúvida, avisem aí, o Júlio fala alto, porque eu não estou com a guia do Google Meets aberta aqui. Eu não vou poder ver. O title, aí agora a editora ou a publicadora, publisher, com S. No caso é a Bookman. E por último, o ano de publicação. Year é igual a 2007. E isso daqui são as opções obrigatórias que você tem que colocar na sua citação. Mas há várias outras citações que você pode fazer
sobre um livro, no caso, tipo, outras informações, você pode colocar a editora, qual é a edição, qual é o volume do livro, qual é a série que ele está incluso. E eu não vou mostrar isso tudo aqui, porque nem eu sei o que é tudo, e caso vocês precisem, vocês vão encontrar aqui. Então, eu vou deixar aqui como eu posso dizer, algo pré-pronto já, para quando vocês quiserem utilizar, vocês usarem. Vou colocar aqui embaixo. O que tem OPT aqui na frente é que é opcional, que você não precisa colocar. No caso, o que é obrigatório mesmo é o autor, o título e a data ou o ano, né? Pronto, deixa eu só voltar aqui. Vocês tiveram alguma dúvida quanto a isso? Tiveram não. Pode continuar. Não sei se vou ter agora, né? Vou dar continuidade, qualquer coisa vocês me falam. Pronto. Aí aqui eu posso ir adicionando quantos livros, quantos artigos eu quiser. Se eu quisesse adicionar outro livro, eu colocava arroba, book, abria as chaves e colocava as informações do meu livro, certo? Por isso que eu falo que você pode usar esse mesmo arquivo para tudo que você for fazer, porque não vai ser um arquivo grande e você pode só ficar colocando ele nos seus projetos para usar. Pronto. Tendo isso daqui, a gente já tem o nosso livro e como a gente vai se referir ele ao longo do nosso documento LaTeX, e a gente vai usar esse arquivo para ser a base das nossas citações e da nossa bibliografia. Por fim, eu vou voltar ao meu texto, main.text, e aqui, depois, no final, eu vou criar uma seção nova. Section, vou colocar essa série de Fourier. Eu vou estar aqui escrevendo meu texto. A série trigonométrica de Fourier é dada pela seguinte expressão. Aí embaixo eu vou criar o meu espaço de equação e escrever a série trigonométrica de Fourier, certo? Só que aqui, vamos supor que eu quero fazer uma citação para dizer que eu peguei essa expressão, que eu estou tirando ela, do meu livro BP Lati, certo? Como é que eu faço? Eu vou criar uma nova página aqui, para no final a gente ter uma seção de referências no final, e eu faço da seguinte forma. Normalmente você coloca isso na última página, né, do seu texto. Eu vou usar o comando /, bibliography style, que seria o estilo da bibliografia, ou seja, como ela vai ser mostrada, e você tem vários tipos. O que eu uso normalmente é o ABBRV, mas se vocês quiserem ver outros tipos de bibliografia, outra forma de representar ela, vocês acham isso facilmente no Google. Colocam bibliografia LaTeX, estilos ou tipos. E você Ou vai ver que bota tem vários. só Bibliography Style, né? Bibliography Style, exatamente. Vocês já vão achar aqui os outros tipos que tem. O ABBRV é que eu acho a mais bonitinha. E embaixo disso, coloca Bibliography. Como argumento, a gente coloca o nosso arquivo .bib. Referências.bib. E se a gente compilar aqui, a gente vai ver que no final ele já vai ter criado uma seção para referências. Aqui não tem nada porque a gente não fez nenhuma citação ao longo do texto. Aí, vou voltar aqui à minha seção sobre série de Fourier. Eu escrevi essa frase aqui, e aqui embaixo eu escrevi a série de Fourier. E eu quero fazer uma citação aqui. Aí, como é que eu faço? Para usar a minha bibliografia, que ela já está inclusa no meu documento, ou seja, tudo de referência que eu fizer, o LaTeX vai entender que eu estou tirando desse arquivo referências.bib, e lembrando que esse arquivo tem que estar dentro aqui do meu projeto, nessa parte da esquerda. Aí, como é que eu faço? É bem simples. Vou escrever aqui, depois de expressão, eu quero fazer minha citação. Eu coloco /, cite, e aqui dentro, ele já aparece aqui as opções possíveis. Eu vou colocar aqui, Lati. Por que eu coloco Lati? Porque no meu arquivo .bib foi o primeiro nome que eu coloquei. Se eu tivesse colocado aqui BP, lá no meu texto eu teria que colocar BP. Mas a ideia é você colocar um nome que você saiba facilmente o que é e que não seja muito longo. Então eu vou deixar Lati mesmo, que é normalmente como a gente se refere a esse livro.
certo? E quando eu compilar aqui, ele vai aparecer aqui o meu 1, e lá na minha lista de referências ele vai aparecer aqui, já formatado. BP Lati, faltou, tá com erro de digitação aqui. Não tá aparecendo aqui o P, não sei dizer porquê. Depois eu procuro saber isso. Não tá aparecendo aqui o BP, só o B, provavelmente ele só coloca o primeiro e o último nome. BP Lati, sinais sistemas lineares, a editora e o ano de publicação. E eu posso fazer várias citações ao longo do texto. É só colocar esse comando, _cite, e Lati como argumento. Ou se eu quiser fazer referência a outro livro e eu tiver essas referências no meu arquivo .bib, é só colocar o nome que eu defini para ele. E para servir de revisão aqui, eu vou colocar a série trigonométrica de Fourier, porque a gente usa para revisar grande parte das coisas do modo matemático. X de t é o somatório contra a barra sum, é o limite inferior n igual a 1 até infinito. Aí a n seria o a, aí eu quero o índice embaixo, eu coloco o underline n, aí cosseno. O cosseno, eu não falei isso quando eu estava falando sobre o modo matemático, mas vocês podem usar tanto só escrever o cos assim, ou vocês podem usar contra a barra cos, né, cosseno, que o LaTeX também tem essa função. Não tem tanta diferença, porque você vai acabar escrevendo só cos ou sim. Aí, n, ômega zero, contra a barra ômega, que é a letra grega, né, com o zero de índice, e vou copiar e colar isso. Aqui troco o A pelo B, o cosseno pelo seno. E faltou o A0, no caso. A0. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. E também, se vocês quiserem colocar aqui depois do seno, colocar parênteses, vocês também podem. Só colocar aqui normal depois. Aqui dentro, na verdade. Vou deixar aqui para vocês precisarem de alguma coisa assim, serve de revisão. Pronto, e Tem mais alguma coisa a mais, né? eu tinha lembrado para falar agora não. Só se alguém tiver alguma dúvida sobre bibliografia ou sobre alguma outra parte que não teve a oportunidade de tirar a dúvida na hora. Se quiserem A tirar a hora é dúvida agora. agora, a hora é agora, exatamente. Aqui apareceu o P. Eu não entendi porque não apareceu o P. É que eu não tinha dado espaço. Foi só isso. Pronto. Pessoal, isso aqui era o que a gente tinha para mostrar para vocês nesse mini curso. Eu sei que foi um pouco extenso, muitas fórmulas, muitas coisas, mas isso aí fica como base quando vocês forem escrever um documento, vocês vão ter esse documento, né, para se basear. E assim, tudo bem que a gente mostrou aqui para vocês como é que fazia e tal, mas LaTeX é muito de prática. Enquanto vocês tiverem sempre que vocês tiverem que fazer um texto, vocês usarem o LaTeX e tornarem ele parte do dia a dia, vocês vão ver que todos esses comandos vão se tornar mais simples de serem, digamos assim, traduzidos da cabeça, né? Se você lembrar desse comando.
E também se torna muito prático de você pesquisar, como é que eu faço isso no LaTeX, tá ligado? Você vai lá no Google, pesquisa e sempre tem alguma coisa. E, Leandro, tem mais alguma coisa a falar? Não, só caso alguém tenha dúvida mesmo, pode ficar à vontade. Terminando aqui, a gente vai colocar naquele mesmo drive do início, tanto o arquivo .text, como o arquivo .bib, quanto o PDF que a gente E tem aqui. gerou. Quando é que a gente gerou, Sim, exatamente. é bom mostrar como gera o PDF, né? Que a gente não mostrou. Assim, o PDF aqui, ó. Nesse baixar PDF aqui em cima. Pode gerar o arquivo.doc também. Eu nunca vi, na realidade. Pode gerar .doc. Acho que aqui no Overleaf não pode. Não pode não, porque o Você só .doc pode. seria passar para a formatação do Word, eu acho que é incompatível. Hum, Só se tiver assim sei lá, um compilador aí de LaTeX que faça isso, mas eu não. Então é isso, galera. Boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. É nóis, participem do nosso workshop que tá muito, muito massa.